Olá, professores, paz e bem. Eu vou ensinar para vocês uma forma bem bacana de vocês utilizarem apenas uma atividade específica das apostilas. Muitos professores pedindo e eu resolvi fazer esse tutorial para ensinar a vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir, a nossa apostila. No caso aqui eu vou usar a volume 1, eu vou abrir ela em PDF, vou escolher a atividade que eu quero aplicar. Vamos lá, uma atividade qualquer que vocês queiram aplicar aí. Por exemplo, eu quero aplicar essa atividade aqui de construção de imagem a partir da natureza morta, né? E aí, feito isso, eu vou abrir um documento no Word lá, né? Observe que a página da apostila está na horizontal, no modo paisagem, né? Então, eu quero uma atividade por folha. Então, eu vou usar a minha página também na horizontal, na paisagem, né? Então, tá aqui. O meu é o Word 2010, versão 2010. Então, ele tem essa função de inserir instantâneo, recorte de tela. Essa ferramenta me permite capturar a imagem do documento que está imediatamente atrás do meu arquivo, do Word que eu estou usando, né? E aí, quando clica nessa ferramenta, ele vai para aquele documento que está imediatamente atrás, né, aberto atrás, esmaece a tela e o cursor se torna essa cruzinha, onde eu vou no cantinho da atividade, clico, seguro, e aí venho selecionando com o mouse clicado e segurado a atividade por completo. Toda a área que eu quero recortar. E aí ele automaticamente manda para o documento de Word o recorte de tela em formato de imagem, JPEG. Quando for recortar, observa para você retirar os seus dados do rodapé, ok? Feito isso, o arquivo ele vem anexado às margens, tá vendo? Você precisa alterar as margens do documento para você andar com ele aqui em toda a área. Só que aí você vem no quebra de texto automática, em frente ao texto, e aí essa ferramenta ela permite desvincular a sua imagem às margens do documento, e aí fica mais fácil de movê-la, ok? Sendo assim, você já pode encaixá-la, alinhar o documento em toda a área da folha, né, no caso aqui, e aproveitar mais para você ter uma área melhor para trabalhar, ok? Quando você captura a imagem do arquivo em PDF, ela vem em JPEG, em imagem. Aqui no PDF, ela tem uma resolução, os textos e aquela coisa toda. Quando vem em imagem, ela perde um pouquinho só da resolução, mas não fica ilegível, impossível de trabalhar, não. Você consegue ler, sim, claro, com toda clareza, certinho, pelo menos para mim não tem a menor dificuldade, não, tá bom? Feito isso, depois que você alinhou a sua atividade direitinho, você vai em arquivo, salvar como, coloca o nome aqui da atividade de desenho, natureza morta, o nome que vocês quiserem, né? E aqui embaixo tem a opção, ó, documento do Word, PDF, ó, PDF. Esse formato vai permitir que vocês possam enviar essa atividade para os seus alunos, para a secretaria da escola, para imprimir e ela ficar do jeitinho que você mandou, né? PDF faz com que a atividade fique toda certinha quando manda por e-mail ou por onde vocês quiserem mandar. E aí vocês salvam.
PDF, muda o nome, né, da atividade, e aí ele já transforma a atividade em PDF, ó. Ok? E aí, esse arquivo que abriu, você pode mandar para quem você quiser. Outra dica, para quem gosta mais, assim, para quem, né, de economizar também papel, você pode colocar 2 atividades por folha. Nesse caso aqui, como a atividade é na paisagem, no formato paisagem, horizontal, você vai mudar a orientação para retrato da folha e você vai colocar a linha 1 aqui em cima, dá Ctrl C, dá Ctrl V, e aí você coloca a outra aqui embaixo. Aí você faz o mesmo procedimento. Arquivo, salvar como, põe o nome da atividade e aqui você muda para PDF e salva. Ok? E aí esse arquivo, quando você diminui um pouquinho, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, mesmo assim o texto ainda fica bom, tá vendo? Dá para ler tranquilo sim, ó. Não tem tanta perda de resolução assim não. Essa ferramenta de recortar e colar, ela é muito útil, né, para você usar uma atividade específica da apostila. Então vamos lá de novo, né? Vou lá na apostila, vou usar outra aqui agora. Vou usar volume 2. Vou selecionar uma imagem que eu quero. Eu quero trabalhar isso aqui, de Renoir. Então você deixa a atividade aberta e vai lá no seu documento. A atividade aqui está na posição horizontal. Então você vai deixar o seu documento na horizontal, porque eu quero uma por folha. Então você vai lá, inserir, lembrando que o meu Word é 2010. Instantâneo, recorte de tela. A Esperes mais C, tá vendo? Você vai lá no cantinho, clica, segura e arrasta. E lembrando que você tem que tirar os seus dados do rodapé, né? Então você não seleciona o seu nome, seu CPF que aparece aí embaixo. Viu? Aí o Word trouxe a imagem que eu selecionei, que eu recortei de trás, no formato foto, imagem. Ela está vinculada às margens, ó, eu clico, seguro e tento arrastar, ela não anda, fica horrível. Então eu vou lá, quebra de texto automática em frente ao texto. Aí a sua imagem fica móvel na folha do seu documento. Aí você alinha a atividade à página, ok? Vou dar o zoom aqui para vocês verem que o texto continua legível, ó. O texto não perdeu nenhum tipo de resolução. Assim, perdeu só um pouquinho, vamos dizer assim, né? Mas dá para trabalhar, né? Dá tranquilo. Ah, professor, mas eu quero 2 dessas por folha. Ótimo. Você dá uma diminuída dela aqui, muda a orientação da página para retrato. Aí você coloca uma aqui em cima. Ok? Dá Ctrl C, dá Ctrl V e coloca a outra aqui embaixo. Aí você tem 2 atividades por folha, que aí dá para você economizar papel, né? Ó, para vocês verem que não perde resolução, nem se você diminuir mais um pouco, viu? Dá para trabalhar tranquilo. E aí faz aquele passo a passo. Arquivo, salvar, põe o nome da atividade, salva em PDF e aí dá tudo certo. Ok? Se você precisa montar uma atividade que tenha o nome, o cabeçalho da sua escola, você monta o cabeçalho da escola, né? Vou colocar aqui um exemplo. Cabeçalho aqui. Ah, montei o cabeçalho da minha escola toda. Tá aqui o cabeçalho. Ok? Aí você coloca o cursor na parte de baixo. Aí você faz a mesma coisa. Inserir, instantâneo, recorte de tela, espera a tela esmaecer, clica, segura e ó, vem selecionando toda a área da imagem que você quer. Lembra que a imagem vem em JPEG, ok?
e aí ela vem garrada nas margens, então você tem que vir em quebra de texto automática em frente ao texto. Aí a sua imagem fica móvel, ok? Você pode enquadrá-la aonde você quiser, ok? Espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouco das dúvidas. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp. Valeu, um abraço para todos.